Meus amigos tricolores, só boas notícias por aqui. O clima mudou, a alegria voltou, o campeão voltou. Fluminense está de volta, o verdadeiro Fluminense está de volta, Fluminense de Fernando Diniz, e a gente vai falar tudo sobre a preparação para o clássico de domingo contra o Vasco, é logo depois da vinheta. Fluminense vai jogar, eu vou ficar louco da cabeça. Meus amigos tricolores, muito obrigado mais uma vez pela presença aqui no canal Ligados no Flu. Um grande abraço para você, obrigado pela sua audiência, pela sua amizade. No último vídeo, mais de 140 comentários. Muito obrigado a todos vocês pelas visualizações, pelos comentários, pelos likes. Obrigado de coração e obrigado também pelas novas inscrições. Foi muito bacana receber todos vocês. Sejam muito bem-vindos. Antes de começar o vídeo e de mandar aquele abraço para a galera que deixa o nome da cidade de onde está nos assistindo, eu queria saber se alguém aí que está me assistindo comprou passagem parcelada em 12 vezes para o Marrocos e está com passagem para embarcar hoje para o Marrocos. Acho que não, né? Não tinha como deixar de passar essa, né, gente? Ô, Jesus amado. Vamos lá, então. Vamos mandar um abraço, então, pra galera que deixou o nome da cidade de onde está nos assistindo. É muita gente. Não dá pra falar o nome de todo mundo de uma vez só, mas aos pouquinhos eu vou atualizando. Tá tudo anotadinho. Devagarzinho eu vou colocando em dia aqui o nome de todo mundo que deixa lá o nome da cidade de onde está nos assistindo. Então vamos lá, começando com o Mark Venice de Betim, na região metropolitana de Belo Horizonte. Um abraço para você, meu amigo. O Márcio Andrade de Bom Jesus, do Itabapuana, no Rio de Janeiro. O Evanilson Gomes de Rio Branco, no Acre. O João Dalmiro de Tupaciguara, Minas Gerais. O Alexandre Alberig de Miguel Pereira, no Rio. O Samuel Maciel de Borba, Amazonas. Ney, não deixou o sobrenome, Ney de Ceilândia. O Ademilton da Silva de Campo Grande, no Rio. O César também não deixou o sobrenome, o César de Ipanema, no Rio. O Márcio Sarres Serra, no Espírito Santo. E o Jorginho Periá de Bicas, na Zona da Mata, Minas Gerais. Um grande abraço a todos vocês. Como faz o Fred, um grande abraço a todos vocês. Pessoal, vamos começar então falando sobre o Cristiano, que teve mais alguma novidade aí sobre o lateral do Fluminense, né, que custou 9 milhões de reais aos cofres tricolores. O Tajeres da Argentina não desistiu de contratar o Cristiano. A proposta é por empréstimo, segundo informação do jornalista Vene Casagrande, do jornal O Dia. No entanto, a gente já informou aqui que o staff do Cristiano não vê com bons olhos essa transferência. Mas o Tajeres não desistiu, está insistindo no negócio. De acordo com a reportagem, ou pelo menos a informação do Vene Casagrande, é de que o staff do jogador acredita que não vai ser bom para o Cristiano jogar num clube da segunda prateleira do futebol argentino. Mas a gente tem que lembrar que o Tajeres é um clube que vira e mexe, disputa a Copa Sul-Americana, disputa a Copa Libertadores da América, mas, né, de qualquer forma, o Cristiano continua no Fluminense, salário em torno de 150 mil reais, custou 9 milhões ao Fluminense e ele está encostado, porque o Fluminense não tem interesse de contar mais com o jogador também não tem interesse, né, de continuar no Fluminense. Ele foi uma contratação equivocada que a diretoria fez no ano passado e a gente fica aí na expectativa para a definição do futuro do Cristiano, que por enquanto está treinando em separado. Notícias agora sobre o garoto John Kennedy, que a torcida está esperando após o fim do Campeonato Paulista. John Kennedy voltou a marcar na noite desta terça-feira, é o 5º gol dele até agora no Campeonato Paulista, artilheiro isolado do Paulistão. Ele fez 5 gols em 6 jogos, dessa vez foi um gol de cabeça na derrota da Ferroviária de Araraquara por 4-1 para o Mirassol, mas o John Kennedy deixou dele. A gente lembra que o empréstimo do John Kennedy termina no dia 30 de março, poucos dias antes da estreia do Fluminense na Libertadores da América. Então o torcedor está aguardando esse fim do empréstimo para ele voltar. O Fernando Diniz quer o jogador de volta ao elenco e vai ser muito importante pela explosão dele, pela velocidade, pela facilidade dos dribles, pela facilidade de finalização. É um jogador que vai agregar muito ao Fluminense no resto da temporada e a diretoria, a comissão técnica contam com o John Kennedy após o fim do Campeonato Paulista. E o Germancano, hein, segue quebrando recordes
Novo recorde quebrado pelo Germancano, um argentino tricolor, é de que ele é o primeiro jogador na história do Fluminense a marcar um hat-trick em 3 competições diferentes. Uma competição internacional, uma nacional e uma estadual. Ele fez 3 gols na vitória de 10-1 sobre o Oriente Petroleiro pela Copa Sul-Americana em 2022, marcou um hat-trick na vitória de 3-1 sobre o São Paulo no Campeonato Brasileiro e também fez 3 gols na vitória por 3-0 sobre o Audax no último final de semana pelo Campeonato Carioca. Quem trouxe essa estatística foi o perfil Enciclopédia Tricolor, Dali Germancano. Vamos começar agora a falar sobre o clássico de domingo entre Fluminense e Vasco no Maracanã. Jogo marcado para as 18 horas, importantíssimo para que o Fluminense possa encaminhar a classificação para a semifinal e também definir a posição que ele vai ficar na tabela. Porque a gente lembra que o regulamento do campeonato diz o seguinte: o primeiro e o segundo colocados dessa Taça Guanabara jogam com vantagem do empate na semifinal. Então é importantíssimo o Fluminense terminar pelo menos na segunda posição nessa fase da Taça Guanabara para que tenha vantagem na semifinal. Então, assim, jogo importante, jogo que é confronto direto contra o Vasco, que venceu o Nova Iguaçu por 2-0, voltou a se aproximar ali do G4, então o Fluminense precisa vencer, precisa do torcedor. A venda de ingressos para o público em geral, ou seja, não só para a torcida do Fluminense, como para a torcida do Vasco também, começa já nesta quarta-feira, agora pela manhã. Então o torcedor do Fluminense até agora, os sócios, né, podiam comprar pela internet, ele continua podendo comprar pela internet, mas agora também estão abertas as vendas para o público em geral, setor misto, oeste, norte, leste, enfim. E a torcida do Fluminense tem que chegar junto. Se você puder ir ao jogo, se você tiver condições de ir ao jogo, vá, faça a sua parte, lote o espaço da torcida do Fluminense. Vou contar rapidinho aqui uma história de quando eu morava em Muriaé, no interior de Minas, e ia ter um jogo em 2002, Campeonato Brasileiro de 2002, Fluminense e Vasco. Era uma quinta-feira à noite, por volta de 1h da tarde aproximadamente. Eu passei no comércio de um colega meu, que era torcedor do Fluminense também, e aí nisso chegou um outro amigo nosso que era fluminense. Começamos a falar ali do jogo, e de repente um deles falou assim, o jogo era à noite, 8 horas, de Muriaé ao Rio de Janeiro são aproximadamente 5 horas de viagem. E aí um dos meus amigos falou assim, vamos pro jogo? Eu falei, que isso, gente, vocês estão doidos? O jogo é daqui a pouco, 1h da tarde já, ó, não temos nem ingresso. Não, vamos pro jogo, vamos de carro, a gente racha a gasolina. Galera, nós saímos de Muriaé, 1h da tarde, chegamos lá no Rio por volta das 6 horas, fomos pro jogo, compramos ingresso, Fluminense ganhou de 2-1 no finalzinho, gols do César, de cabeça, zagueiro, se lembram? E gol do Beto, cobrando falta, já no apagar das luzes, 2-1 pro Fluminense, eu voltei para casa feliz da vida. Isso é ir ao Maracanã, isso é ir ver o Fluminense. Então, se você puder, vá ao estádio, vá ao Maracanã, faça a sua parte, empurre o Fluminense para essa vitória contra o Vasco, vai ser muito importante. E o clima mudou, Aqui essa semana agora eu só vou dar notícia boa do Fluminense, então fica comigo, porque não vai ter notícia ruim, pode acontecer o que for. Aqui eu só vou dar boas notícias até o clássico. Por quê? Quem é das antigas, né? A galera aí que acompanha o Fluminense já há muitos anos, sabe? Hoje em dia diminuiu muito, hoje em dia a gente quase não vê isso. Mas antigamente, uns 20, 30 anos atrás, a galera sabe, a galera mais antiga sabe. Toda vez que tinha clássico e o Fluminense estava bem, né? Não é o caso agora que o Fluminense não está tão bem, né? Mas venceu, já deu uma aliviada no ambiente, eu vou falar sobre isso. Mas toda vez que o Fluminense vinha bem, vinha de vitória e tinha um clássico, não sei, cara. Na véspera do clássico aparecia um monte de notícia denegrindo a imagem do Fluminense, ou arrumando uma picuinha, ou arrumando um problema, e do outro lado não. Principalmente aquele lado, né? Aquele que vai voltar sem nenhum, vai desembarcar no Galeão sem nenhum troféu, né? Aquele que foi lá pro Marrocos e vai voltar de mãos vazias. Mas era assim, tinha clássico, do outro lado tava tudo bem. Do lado do Fluminense, eles arrumavam um monte de problema.
Um monte de problema. Então, aqui no perfil Ligados no Flu, essa semana de clássico, só tem notícia boa para a torcida do Fluminense. Estamos combinados? Então, olha só, semana de clássico, o clima mudou, a vitória sobre o Audax mudou tudo. O clima tá mais leve, o ambiente tá mais, tranquilo pro jogo contra o Vasco. O Fernando Diniz tem uma semana para preparar o time, coisa que ele não teve desde o início, do campeonato carioca. Então, assim, a confiança voltou, confiança do Germancano voltou, os jogadores estão, pelas imagens que a Flu TV tem disponibilizado nas redes sociais, é nítido que o ambiente é outro, o semblante dos jogadores é outro. Então, assim, quando a confiança volta, tudo melhora. Quando a alegria volta, tudo melhora. Você pegue aí a comparação pelo seu trabalho, pelo seu dia a dia, dentro da sua casa. Se você está num dia feliz, você está num dia tranquilo, parece que tudo flui normalmente, Parece que as coisas, acontecem naturalmente. E no futebol é assim também. Essa vitória pode não ter sido uma grande atuação do Fluminense, mas trouxe um ambiente novo, um ambiente de paz, de tranquilidade para o Fernando Diniz poder trabalhar o time para o clássico contra o Vasco. A gente vai ter a volta do André, que cumpriu suspensão contra o Audax, o André estava suspenso, volta a vaga do Felipe Melo. O Keno deve ser mantido no ataque, porque fez um bom jogo contra o Audax e deve ser mantido. A grande dúvida do Fernando Diniz é na lateral esquerda. Ele tem as opções do Jorge, tem o Calegari e tem o Guga, que tem entrado no decorrer das partidas como lateral esquerdo e tem dado conta do recado. Então, durante a semana, o Fernando Diniz ele vai fazer vários testes. Vai testar o Jorge, vai testar o Calegari, vai testar o Guga, vai testar o Marcos Pedro. Então, ele vai fazer testes, ele vai observar o time para poder definir. A principal dúvida é a lateral esquerda. Quem o Diniz vai escalar nessa posição, que é uma posição que a gente já sabe que o Fluminense vem tendo dificuldades para encontrar um jogador ali. Mas é uma semana inteira de treinamentos para que o Diniz possa preparar o time. E aí tem um detalhe importante. Depois desse jogo contra o Vasco, o Fluminense vai receber um reforço, que é o Alexander, que está com a seleção brasileira sub-20 na disputa do Campeonato Sul-Americano. E o Fluminense vai ter 13 dias de preparação até o jogo contra a Portuguesa, no dia 25, porque o campeonato vai parar por causa do Carnaval. Semana de Carnaval não vai ter jogo. Então serão 13 dias de preparação com o reforço do Alexander. Então o Diniz, depois desse jogo contra o Vasco, por isso que é tão importante vencer o Vasco, para encaminhar a classificação para a semifinal e aí depois ter 13 dias tranquilos, de paz, de sossego, céu de brigadeiro, para poder brigar aí pelo segundo ou quem sabe o segundo lugar ou quem sabe o título da Taça Guanabara. Porque a gente lembra que lá no final, lá na última rodada tem Fla-Flu. Então, assim, importantíssimo vencer o Vasco no domingo e importantíssimo que você, torcedor, que pode ir ao jogo, que tem condições de ir ao jogo, vá ao estádio, leve o seu amigo, leve um parente, compareça, leve a namorada, vá ao jogo, gente. Ou você, que é mulher também, quer levar o seu namorado, leve, vá pro estádio, leve a sua mãe, leve o seu pai, leve o seu irmão, leve a família tricolor pro estádio, faça a sua parte, vamos empurrar o Fluminense para essa vitória para cima do Vasco no próximo domingo. Um grande abraço a todos, obrigado pela presença e aqui nessa semana, nesse canal aqui, durante a semana, só tem notícia boa do Fluminense. Tava esquecendo aqui de uma coisa importante. Fiquem ligados que o meu próximo vídeo vai ser uma entrevista com um jogador campeão carioca pelo Fluminense em 1980, pegador de pênaltis. Pegou pênalti do Dinamite, pegou pênalti do Zico e pegou pênalti até do Pelé, hein? Pegou a pênalti até do Pelé. E eu vou querer saber dele se esse pênalti foi combinado ou não, porque foi nos Trapalhões. Ele participou de um episódio dos Trapalhões e defendeu um pênalti do Pelé. Tô falando do goleiro Paulo Goulart. Vai estar comigo aqui no canal Ligados no Flu. Então fiquem ligados, fiquem atentos,
que o meu próximo vídeo, hoje ainda, nesta quarta-feira, uma entrevista exclusiva com o goleiro Paulo Goulart, titular, campeão carioca pelo Fluminense em 1980. Então, fiquem ligados. Meus amigos, um grande abraço a todos, até a próxima, tamo junto!